Shalom. Dormiram bem? Dormiram todos bem? Amém. Temos descansado e sentido o descanso, né? Tenha sido uma noite agradável do Senhor. Vamos ficar em pé. Esta manhã, nós conclamamos a nossa morada, a Roa Camila Paladar dos Contos, para trazermos o estudo desta Parashá Hazinu. Abba, Pai, aqui está o pregador desta manhã, o qual estará desenrolando a tua Parashá, a tua palavra, e o estudo nesta manhã. Que possamos estar atentos à tua voz, Eterno, através do pregador desta manhã. Que possamos estar ligados no trono da tua graça. Que possamos estar atentos ao teu propósito nesta manhã deste estudo. Abençoe a vida do teu servo, seu lar, sua família, seu ministério. Juramos gratos, Hashem, Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom para todos. Bendito seja o nome do Senhor. Pessoal, vamos pouco abaixado. Glória a Deus. Antes de começar pela misericórdia no estudo da palavra do Senhor, eu quero indicar essa Torá aqui, ó. Eu gosto muito dela. A Torá viva. Ela é português hebraico. Eu gosto muito da versão em português também e do hebraico. E é um bom investimento. Então a gente tem que investir nas coisas do Eterno, né, do nosso Deus, para a gente ler aqui, estudar. Orem já para o estudo de Bereshit, para o Senhor abrir o nosso entendimento, né, encher o nosso coração da porção dele, do maná dele, para que a gente tenha condições de estar carregado para iluminar esse mundo em trevas. Desculpe, eu esqueci que no dia 18, na Parashá Bereshit, nós teremos uma visitante. Era muito conhecida nossa, a sua congregação, lá do Roxo Alexandre, e São Bereshit, lá de Niterói, é uma boa irmã, né? Temos os mesmos princípios e também ensinamentos. E ela deverá estar conosco aqui, morar, professora, e estará trazendo então o estudo da primeira Parashá deste ciclo, do novo ciclo de 5.785. E hoje a Parashá Hazinu, ou Hazinu, é uma canção. É muito bonito. No pão da Torá, vocês vão ver que a posição da escrita é diferenciada quando é canção. E por que será uma canção? Né? Queria até que o irmão Ela estivesse aqui para fazer umas perguntas também. Mas a música é interessante. Por que o Senhor quis falar através da música? Né? Irmãos, esse aqui era o último ou um dos últimos dias de Moisés. E ele trouxe, né, esse ensino sendo usado por Deus através de uma canção. Né? Por que será? Eu tenho assim um olhar um pouco cuidadoso quando eu vou olhando uma palavra, e eu vou vendo um pouco do formato como Deus fala conosco. Vocês já viram aqueles estudos que, dependendo da nossa escrita, a pessoa percebe a sua personalidade? Quem já viu isso? Né? Eu penso... Tá triste, tá alegre. E a personalidade da pessoa também. Tem gente que faz isso no ser humano. Cada vez que você escreve de um jeito. Depende do seu estado de espírito. E por isso, tem uma coisa interessante também que eu aprendi.
Eu aprendi assim, não quer dizer que todo mundo tem que fazer, tá? Mas uma forma de memorizar bem as coisas é escrever à mão. Nunca digitar. A digitação, ela não permite naturalmente essa memorização que guarda realmente na parte do nosso cérebro a informação que não vai ser esquecida. A gente recebe muita informação todo dia, né? Mas nem tudo fica. E quando a gente escreve a lápis também, tem esse detalhe, né? Que coisa, né? Coisas naturais, à mão. De alguma forma, aquilo ali tem o poder de fixar. Gente, a ser decorado, a cheia de ficar à mão. São coisas assim que eu acredito que não é à toa. Tudo do Senhor é muito especial. E eu vejo um pouco de delicadeza. Eu ia perguntar para você o poder da música, né? Por que Moisés, né, nesses últimos dias de vida, decidiu falar através de uma canção? A canção, eu não sei, se eu estiver errado, vocês me falam. Tem um poder de memorização também, não é verdade? Às vezes, quando a gente vai estudar no concurso, você começa a cantar as falas, né? Você não esquece daquela resposta, né? Seja fórmula, ou seja lá o que for. Ela tem um poder de fixação. Mas, ao contrário de uma canção, geralmente, a gente canta quando o quê? A gente está feliz, né? No livro de Tiago fala, né? Está alguém entre vós triste? Olhe. Mas está alguém entre vós feliz? Cante louvores, né? E a gente tem essa tendência de estar feliz com essa pular, dançar naturalmente. Mas essa canção de Moshe não é uma canção muito alegre, mas uma canção necessária. Então vamos ver lá. Eu vou pincelar algumas coisas. Primeira atitude, né? A primeira palavra que a gente vai ver no versículo 1 é: ouve, céu, Razino Hashanai, eu falo, terra, escuta as palavras da minha boca. Va adaberá, vetishma haaretz, imrei. Aqui a Torá vai chamar o céu e a terra como testemunho. Interessante, irmãos, que tem muitas passagens na Bíblia que o Senhor vai chamar o céu e a terra como testemunha contra Israel. Testemunha de quê? De tudo que ele fez em favor do seu povo. Né? O Senhor não chamou homens, e vocês perceberam que ele chama céu e terra. São duas testemunhas. A Torá fala que quando a gente precisa de testemunhas, a gente precisa de quê? Duas. Quando a gente vai casar, a gente precisa de quantos testemunhos? É duas também. Tem que ter. E eu lembrei de uma passagem que Yeshua falou: céus e terra passarão, mas a tua palavra não passará. As últimas testemunhas passarão. Elas serão as últimas. Não vamos passar primeiro que ela. Claro, a gente é super isso, né? Daqui a pouco a gente já está passando igual a Eva, diz a palavra de Deus. Primeiro ponto. Deus chama testemunhas espirituais, céus e terra, que tem vida, né, irmãos? Minha lição ou minha doutrina, em algumas versões, gotejará como chuva, meu dito cairá como orvalho, como um aguaceiro sobre a erva, como um chuveiro sobre a grama. Olha a forma. Como Deus fala com o seu povo? É de uma forma violenta? É de uma forma bruta? Ou é de uma forma suave? Se ele está gotejando, eu lembrei logo daquela garoa, né? Quando vai em chuva, né? Só para molhar, né? Sobre aquele calorão do chão, do asfalto. Mas é uma chuva que é para refrescar. E ele veio nos refrescar com o seu ensino. Você percebe? Eu presto atenção nessa forma de Deus falar com a gente, né? O Senhor é tão maravilhoso, né? Eu mesma caminhando toda vez não sou assim. Às vezes eu sou um pouquinho mais rude, né? Bruta, tadinho do meu filho. Mas o Eterno
abrupta e disse: vocês não podem mais isso. Ele não falou nada disso. Ele falou em Israel, para nós falar. Ele foi aos poucos nos ensinando nos passos, né, como Jacó falou, nos passos das crianças, para a gente continuar caminhando. A gente vai crescer, a gente vai amadurecer, a gente vai entender aos poucos as coisas, a vontade de Deus. Vai chegar aquela fase da adolescência, né? Boa, né? A fase da opinião própria. Mas por que eu tenho que fazer isso aqui? Por quê? Não é isso bem aqui não concordo. Mas por quê? É a sua adolescência espiritual, né? Que a gente acha que tem alguma opinião, mas na verdade a gente não tem experiência. E aí o pai e a mãe tem que ficar lá aguentando, né, aquele filho. Meu Deus, e assim somos nós também, a gente tem a nossa fase da adolescência espiritual também. Não preciso para culto, não preciso de nada, não preciso de oração, de jejum, para quê? Não, já estou autossuficiente, já li tudo. Nossa, se lesse tudo fosse um remédio, ô glória, né? Cada dia é um ensino, cada fase é uma instrução. E aqui, no verso 4, 13 fala: quando eu proclamo o nome de Deus, louvem a Deus por sua grandeza. Eu espero, irmãos, que nós cheguemos, aqui já chegou, mas eu não cheguei ainda não. Naquela fase de maturidade, né, quando o Senhor manda levantar os anciãos para dar junto com Moisés. Os anciãos não eram líderes de Israel, eles estavam juntos desses homens. Eram mais velhos, né? O Senhor chama nós mulheres para sermos mestras do bem, irmãs. As meninas são todas feministas. As meninas, nossas filhas, elas estão aí no mundo, elas estão aprendendo que elas têm que ser empoderadas, que elas têm que, o corpo delas, elas fazem o que elas querem. E o que eles estão aprendendo aqui na palavra? O que nós estamos ensinando para elas dentro das nossas casas? A serem empoderadas, mandonas, autoritárias. Eu vou trabalhar para ter o meu dinheiro, para nunca depender de você. A se igualarem a seus maridos, quando o Senhor não nos igualou. E os nossos filhos a serem afeminados, homens sem palavra. Vamos dividir a conta de luz de casa, você fica com essa conta, o mês tem que ser os provedores. Vocês estão vendo que o mundo vai entrando dentro da nossa casa aos poucos. E a palavra do Senhor é que precisa entrar dentro da nossa casa, dentro da nossa vida dessa forma suave, lavando o nosso coração. Nós temos que olhar para a palavra de Deus, agarrar ela, abraçar ela, fechar o olho, viver no mundo, mas realmente não ser do mundo. Não ter esse padrão do mundo, não ter começar a romper com esses princípios. Eu sei que a gente vai romper do dia para a noite. Eu sei disso. A gente sai dali dos Mitzrayim, ainda há pouco, né? Cheio de costumes, cheio de crença, todos nós. Mas o Eterno, esse aqui, ó, o Redentor, nos tirou de lá não para a gente viver igual, mas para viver uma nova vida aqui no mundo. Ser luz aqui no mundo. Nos nossos dias de Shabat, nosso lar tem que ser um pequeno tabernáculo, onde Deus está conosco ali. O mundo, os vizinhos estão se matando, se pegando. Não importa se você é rico ou pobre, não interessa. Tua casa tem que ser a própria Mishkan. Ali vocês estão cercados no Senhor. E ali você ensina sua esposa está contigo, seus filhos ao redor, aprendendo a ser uma geração justa.
Intercessão, oração, cobre eles com oração, com jejum, quebra barreiras. Eu vi uma pastora Sara Chega, eu gosto muito dela, muito dessa pastora. Quem sabe que eu conheço, né? E a filha dela, uma mulher inteligentíssima, produtora, cheia de talento, uma pessoa assim, uau, incrível. Só que gastando todo aquele talento, todo aquele amor para o príncipe desse século. E essa mãe, né, com sabedoria, né, ministrando ali com ela, elas não moravam juntas, acho que em um determinado momento foram morar juntas, né, porque às vezes solteiras, e aí ela começou a orar de madrugada por ela, ministrando em silêncio, sem bater de frente com ela, só na oração. Hoje a filha dela é parceira dela dentro do ministério, para muitas pessoas, para muitos solteiros. Então nós precisamos encontrar aqui nesse gotejar do Senhor, eu aprendo muito com Deus, irmãos. Eu aprendo muito como Deus. Deus tem filhos rebeldes? Não? Ai, Israel, você não me ouvisse. Uau, quantos filhos rebeldes Deus tem? E nós não temos também. E o que ele faz com esse filho rebelde? Joga fora? Muitas das vezes Deus fechou o ouvido para Israel. Sim. Às vezes o filho rebelde precisa que o pai e a mãe, feche o ouvido. Não vou te ouvir. Vocês vão ver aqui. Se Deus faz isso, eu vou ficar o tempo todo. Filho, ouve a mamãe, ouve o papai. Ele levou os profetas dele. Quando ele não ouve os profetas, o que acontece com esse filho? Nada. Deus muitas das vezes persevera na palavra em nós. Como nós somos diante de um filho rebelde e muito mais. 4. Os atos do poderoso são perfeitos, pois todos os seus caminhos são justos. Eu presto atenção, irmãos, porque ele é justo. Então, se eu for assim, eu vou estar sendo justa. Eu não vou estar sendo justa. Porque eu vou estar copiando o que ele faz e o que ele fez. O apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Yeshua. E Yeshua é imitador de? Eu não faço nada que eu não tenha visto, nem do que eu tenha ouvido. E eu vou imitar quem? Eu tenho que imitar ele. Eu tenho que fazer exatamente como ele se comportou diante dos pecadores, diante da família. Como Yeshua se comportou diante da família? Como ele falava com a mãe dele? Ele não faz a vontade do meu pai, não é bom. Quantas vezes não se estudou isso? Miriam sabia que o reino dela viria o Salvador do mundo. Ela era a mãe dele. Mas ela tinha que entender que, apesar de ser a mãe dele, ele estava acima dela. Porque é o Filho de Deus Altíssimo. Então era um relacionamento muito interessante, né? Tua mãe está te chamando, a minha mãe, meu pai, cadê o pai do meu pai? Cadê Yeshua adolescente? Ué, estou na casa do meu pai, você não sabe? Olha a resposta aqui. Nosso filho não pode responder assim, mas ele é melhor do que ela. Fazendo a vontade do meu pai, conversando, discutindo as escrituras com os anciãos. Irmãos, um homem de 30 anos diante de um homem de 60 é uma criança. Uma criança. E eu tenho toda a certeza absoluta que Yeshua não enfiava o dedo na cara de ninguém. Eu tenho certeza. E a palavra de Yeshua, a gente, para falar a palavra de Deus, a gente não precisa intimidar ninguém, a gente não precisa enfiar o dedo no rosto de ninguém. Porque você está errado, porque. Não. O que deixava muitos peluchinhos enfurecidos era eles ouvirem a verdade.
deixando eles enfurecer. Porque eles sabiam que ele estava certo. E quando alguém está certo e você quer provar ao contrário e não consegue, você fica o quê? Você cala a boca. Está errado, não tem argumento. Yeshua deixava ele ensinar com argumento. Porque aqueles que batiam de frente com ele, ficavam testando ele não porque queriam crer ou provar, não, vamos ter um cuidado, de saber se ele é o Messias. Não, eles estavam querendo provar, mostrar que ele estava errado. E tem gente que combate com a gente assim também. Quero discutir com você para mostrar para você que eu sei mais do que você. Eu sou melhor do que você. E aí, irmãos, diante disso, Yeshua respondia com toda e total sabedoria. Porque é o que nós precisamos. E dessa maneira, vocês, olha o que diz a palavra, o versículo 5. A destruição é culpa de seus filhos, não sua própria, sua deformada e retorcida geração. Olha o que ele está falando. Ele está falando daquela geração que saiu do Egito? Ele está falando dessa geração? Não. A geração morreu no deserto. Estavam prestes a entrar em Canaã. Vocês lembram do profeta Daniel? O profeta Daniel era um dos príncipes em Babilônia. Ele não era pouca coisa não. Ele era um dos 4 lá, acima dos prefeitos. O Senhor levantou ele ali. Passou Nabucodonosor, Daniel ficou. Passou Dario, Daniel ficou. Veio o outro, Daniel estava velhinho. Para uma pessoa permanecer em mudanças de governo é muito difícil. Mas o Senhor ali estabeleceu e ele tinha sabedoria. Ele tinha cuidado para falar com as pessoas. Às vezes você está num lugar que vai mudar as autoridades, e a gente não tem que ser parcial. Eu gosto de fulano, então eu vou tratar bem fulano. Mudou. Não gosto de ciclano. Não, você tem que tratar o ciclano como se o ciclano fosse Yeshua. Com todo amor, com todo cuidado, com todo respeito, com o melhor de você, porque Daniel fazia isso. E por causa disso, e a palavra vai dizer que ele tinha o espírito de sabedoria, Deus dava para ele discernimento, ele tinha um talento que os outros não tinham. Porque dentro dele, irmão, a gente vê lá no início do capítulo, ele decidiu não se contaminar. Era período de exílio, não era período de voltar para Jerusalém, ele tinha que estar lá. E mesmo lá no meio da Babilônia, ele decidiu no coração dele não se contaminar. Então é possível. É possível eu estar no meio de uma geração injusta, promíscua, com um trabalho difícil e não me contaminar. Hã? Como hoje. Nossa cidade, misericórdia, né? Nossa cidade não tem nada disso. Meu Deus. Mas acho que eu acho do Brasil, infelizmente. Mas nós estamos aqui. E nós estamos aqui para fazer diferença nessa cidade. Descebam para essa cidade, orem, clamem. E sejam justos. Lembra da palavra que eu estava em oração e eu lembrei daquela palavra que Deus falou com Abraão? Senhor, se tiver 10 justos. Mas a nossa cidade é muito promíscua. Abre as portas para todo tipo de maldade. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós precisamos ser esses 10 justos que vai, Senhor, calma aí, não destrói não. Estamos fazendo a diferença na nossa cidade. Estamos no nosso trabalho, na nossa cidade. Olha o que diz o versículo 6. É dessa maneira que vocês devolvem a Deus ingrata e insensata nação. Não é ele teu Pai, teu Senhor, aquele que te fez e estabeleceu? Lembra os dias de outrora, lá do passado, lembra do passado. Pondera os anos de cada geração.
sim e lembrar tudo que Deus fez na nossa vida. A gente não pode esquecer de onde Ele nos tirou, o que Ele fez na nossa vida. A gente não pode esquecer, irmãos. Pondera. Pergunta a teu pai e ele te dirá, e o teu avô ele vai te explicar. No 8, quando o Altíssimo deu às nações a sua herança e separou os filhos do homem, ele fixou as fronteiras das nações por causa do número dos descendentes de Israel. Alguns dizem que é filhos de Deus ou anjos. Eles são diferenciados aqui. Mas a sua própria nação, Israel, permaneceu uma porção de Deus. Jacó foi a parte da sua herança. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque quem tem a Torá é Israel. A Torá veio de Sião para as nações, para nós, para todos os povos. Então a Torá, os princípios da Torá, o ensino. Torá significa ensino, instrução. A criança, quando nasce, diz a palavra que o mal está ligado ao nosso coração. Quando criança, a gente não sabe ter educação. Se meu pai e minha mãe não ensinassem o que era ser educado, ou o que é ser um cidadão, o que eu seria? É só você olhar os jovens de hoje em dia, né, professor? Eles são um reflexo da educação do pai deles. O Senhor nos ensina. A instrução dele. Vocês percebem que quando a criança ela é rebelde, ela é levada, as pessoas olham para a criança, a primeira coisa que elas falam é o quê? Quem sabe? As crianças? É. Olha lá, para a criança. Cadê a mãe daquela criança? Meu pai daquela criança. Olha lá. Quem é criticado é a criança? É o pai dela. Já fala provérbios, né? Que é vergonha para os pais. Quando nós nos comportamos mal, agimos mal, quem é envergonhado? Os pais. O nosso pai. O nosso Deus. Olha lá. Fala que é servo de Deus. Olha lá como fala, olha como trata, olha como age. Fulano fez isso, ainda fala que é crente. Está vendo como o nosso pai é envergonhado? Nosso Deus é envergonhado pelas nossas atitudes rebeldes, como de uma criança. 10. Ele nos trouxe à existência numa região deserta, numa solitária, horrível desolação. Ele, o Senhor, nos cingiu, conferiu-lhe sabedoria, ensinou direitinho, protegendo-o como a pupila do seu olho. Eu lembrei agora do meu irmão, minha mãe fala, né? Permite o exemplo. Meu irmão recebeu boas escolas, boa instrução. Minha mãe lembra, me permite, tá, gente? E ele não queria o quê, mãe? Estudar. Ele não queria estudar. Queria ficar na escolinha do escolar. Ele só queria o livro. O que a mãe fez? Tirou da escola. O Senhor está ensinando a Torá para você, está dando um bom espírito para você, tudo direitinho, tudo bonitinho, para você ficar limpinho, ser aquela pessoa próspera, abençoada, forte. Aí tu não quer. O que ele vai fazer? Ah, tu não quer? Ele mesmo, irmãos, ele serve o nosso coração e deixa você a tua sorte. Ah, tu quer receber ensino porcaria? Então toma isso. Ele faz isso. Porque nós não valorizamos o que ele está nos dando. Isso aqui é a palavra dele. Qualquer pessoa pode ler, irmão, mas entender. Só o Senhor pode nos dar entendimento. Então ele está nos dando com todo amor, toda educação, a melhor educação que vocês podem receber, que nenhum lugar nesse mundo vai ter, ninguém vai te dar. Mas aqui tem, ele está dando para mim, para você, de graça. Você não precisa pagar nós para aprender a sabedoria dele. E a palavra fala que a sabedoria
E ele fala que a verdadeira sabedoria ele dá para aqueles que o temem. Ele não dá bom para aqueles que podem pagar. Uma boa educação, às vezes, pode pagar. Mas a educação que vem da Shem, aqui ele cria realmente príncipes e princesas, servos do Senhor. Você vai ver no livro de Provérbios que ele vai nos ensinando a sabedoria para a gente ter condições de estar diante de governadores. Para você falar com sabedoria, lidar com sabedoria. Isso é muito claro na palavra. Versículo 11. Como uma águia, despertando seu ninho, adejando sobre seus filhotes, ele estende suas asas e os toma, carregando sobre as suas penas. Deus sozinho os guiou. Não havia nenhum poder estrangeiro com ele. Então Moisés, aquele homem lá de 80 anos, já estava sendo já estava bem velhinho. Ele estava ali gotejando. Irmãos, que maravilhoso. Não desprezem a sabedoria do Senhor. Não vamos arrotar uma arrogância, principalmente quem é jovem. Eu sei que nem é todo idoso que tem sabedoria, mas a gente não pode desprezar a experiência. Ninguém, não é sábio. A palavra diz que é melhor falar do que ouvir ou ouvir do que falar? Melhor ouvir. Eu vejo, irmãos, que as mulheres mais velhas, né, os homens mais velhos falam, mas os jovens não querem ouvir. Ouvem hoje em dia. A internet, a pessoa nem te conhece, não sabe nada da tua vida. A Bíblia da internet, sabe nada da tua vida. Não tem responsabilidade com você, ele tem responsabilidade com quem está falando. Você não sabe quem é. A palavra do Senhor diz que aquele que é líder, ele tem que ser exemplo. Presbitério, não é? Ele tem que ser casado, ele tem que ter filho. Ele tem que ser exemplo. E você está seguindo uma pessoa que você não sabe nada da vida dela? Não faz sentido. Você precisa conhecer. Moshe andava com eles como pastor das ovelhas. Ele era pastor em Israel. E ele falou que ele seria tirado e levantaria o quê? Outro livro, que foi Yoshua. Eu mudou o nome desse homem, gente, para Moshe. Olha a necessidade que teve de mudar o nome dele, a unção que ele recebeu. Nós não podemos receber ensino de qualquer pessoa. A pessoa precisa ter unção para te ensinar. A unção que vem do trono do Senhor. Você precisa entender isso, porque é Ele que levanta líderes sábios para isso. É o Senhor que cuida, que dá essa responsabilidade. Amém? E aí ele levantou Moshe, levantou Yoshua, e juntos 70 anciões, ele está lá sozinho, os líderes, cabeças de 10, de 100, de 1000. Era muito lindo. Ele os carregou sobre os mais altos lugares da terra para deleitarem-se sobre o produto do campo. Ele os amamentou com o mel da rocha, óleo dos penhascos pedregosos. Eles tinham a manteiga do gado, leite do rebanho, gordura dos cordeiros, carneiros de Baixã, que era um lugar onde tinha só animal forte, e bodes, saborosos trigos, grosso. Eles bebiam o sangue da uva para vinho, tudo muito formoso, saboroso. Yeshuru, assim, tornou-se gordo e rebelde. Tem uma palavra em Provérbios que fala: não come muito doce. Porque se tu come muito doce, o que acontece? Você enjoa. Você fica muito no prazer, só faz o que gosta. Aí você acontece que enjoei. Não quero engordou. O Senhor não deixa a gente assim, não. Deus nos deu, ficou rebelde. Já sei, não preciso mais saber de nada, né? Tu engordaste.
o que eu estou falando? O poderoso que era seu suporte, eles provocavam seu ciúme com práticas estranhas. Eu falei, não. Estava lá, orou, fez um tempo, demorou anos para ser construído, orou, Deus falou. Ele foi lá, descumpriu a lei do Senhor, que não era para ele se contaminar com as mulheres estranhas. E ele se contaminou, ele se prostituiu, ele adorou outros deuses junto com ela. Ele se afastou do Senhor. Se arrependeu ou não, mas ele se afastou, está escrito na palavra. Claramente por causa disso. Quando a gente começa a abrir precedentes para a palavra de Deus, aí a gente o nosso desvio já começou. Começa a desviar cada dia em um ponto. Ah, peraí, isso aqui eu posso fazer. Quando o Senhor diz para não fazer. O poderoso era seu suporte. Eles provocavam seu ciúme com práticas estranhas. O Senhor manda a gente dar descanso até para a terra. Se eu trabalho com a terra precisa de descanso. Se eu trabalho com o animal precisa de descanso. Irmãos, fala a verdade comigo. Se a gente usar muito uma máquina diariamente, o que acontece? Ela chega. Até a máquina, todo dia, o que acontece? Quebra a manutenção. Você não descansa da bicha. Um exemplo é da ordenha das vacas, né? As vacas são ordenhadas todo santo dia. Tem hora que você vê elas caídas. Então não tem condição. Não tem. Não dão descanso. Se a vida precisa de descanso, sobretudo, você precisa de descanso. As suas coisas precisam de descanso também. Se você se aquietar, sabe o que aconteceu, irmãos? Já descobriu. 24 horas trabalhando. Quando o Senhor mandou, vocês não vão cumprir, não? Peraí. Exílio. Até após 70 anos descansou. Veio a convite, ninguém podia sair de casa. A água ficou limpinha. Os animais saíram para a rua. Opa, os animais. Saíram para a rua. Coitados, bicho. Porque nós somos desobedientes a Deus. Vocês entenderam isso? Nós ficamos doentes, nós estragamos os nossos bens materiais, porque nós desobedecemos a palavra de Deus. É fato. Mas eu não consigo, irmãos. Nós vamos ver na palavra que o Senhor mandou pegar um ano de Shabat. Olha isso. A gente ainda fez. Um dia a gente já está no mesmo ano. É bom para isso. Mas não, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas todas. Ah, você não obedecer? Exílio. Quando a gente desobedece a Deus, aí o Senhor nos tira, porque Deus tirou de nós da terra e botou nós escravo. A palavra diz que Deus levantou Nabucodonosor. Nabucodonosor era bom para eles, irmãos? Era bonzinho? Mas não. Era ruim. A palavra diz que era de luz ferro. Então o Senhor, às vezes, o papai coloca seus filhinhos em jugo de ferro. Por quê? Porque não querem aprender. Eu te coloco num lugar bom. Ah, não quer? Ah, então peraí. Já viste o governo que a gente vive hoje. Porque a gente não soube aproveitar a obediência. A gente ficou gordo, ficou rebelde. Ah, não. 16. Eles provocaram seu ciúme com práticas estranhas, irritando com as suas ações abomináveis. Nós irritamos a Deus com as nossas atitudes. Nós irritamos. Deus está falando, para você. Não parar, não, eu vou perder. O Senhor está falando, cumpre. Não, peraí. Irmão, se eu ouvir um artigo, eu sei que é controverso, eu sei que é difícil, perdão é muito difícil. Dependendo do nível da gravidade, é muito difícil. Mas você não vê na palavra em nenhum momento Deus falar não perdoe. Eu sei que o Senhor vai destruir os ímpios, mas é a nossa função perdoar. Eu ouvo um artigo de lado, não perdoa. Não perdoa.
perdoe os seus inimigos. Aí vai você, segue lá o fulano, não perdoe. Yeshua falou, o quê? Perdoar os vossos inimigos. Perdoar. Fala mal, fala bem. Perdoar as dívidas. Persegue, ora. Irmão, eu sei, eu não estou falando que é fácil, eu sei que é difícil. Ainda mais dependendo da gravidade da ofensa, é muito difícil. Quanto mais grave, mais difícil. É nesse difícil que a gente tem que trabalhar com Deus, para a gente quebrar as barreiras. Porque se a pessoa se arrepender, ela pode não se arrepender, mas ela pode se arrepender. E se a pessoa se arrependeu, você fica lá, não perdoa, você prende a sua vida e prende a dela. Porque ela quer se arrepender. Isso é libertador. 17. Eles sacrificaram aos demônios, aos Shedim, que não eram deuses, divindade que eles nunca conheceram. Estas eram coisas novas, recentemente chegadas. Tu não vê a Torá falando sobre astrologia claramente conosco. Vocês vão adorar de lua nova ao sol, à lua. Não fala isso para você. Quem é que fala isso? Sai para lá. Deus mandou falar fazer isso? Ah, não, mas tem a ver. Sai para lá. Está escrito aqui, ó. Cuidado. Coisas novas, recentemente chegadas, que seus pais nunca consideraram. Assim tu ignoraste o forte que te gerou. Esqueceste o poder que te livrou. Eu ouvi. Graças a Deus me tirou de ser cristão. Graças a Deus. Mas foi lá que o Senhor te gerou. Foi lá. Está desprezando? Eu não acho certo isso. Eu acho que não é certo isso. Porque foi ali que você conheceu o Senhor. Foi ali que você conheceu a obra do Mashiach. Não foi o Rabino que chegou para você e disse: Yeshua é a tua salvação. Foi ele que deu a vida, abriu a vida, se apresentou como um dos profetas, falou, o Hashem falou: a quem querei, vem aqui. Lembra de Amós? O boiadeiro, se não me engano era Amós, e o Senhor te levantou como profeta, e o Senhor usou a vida dele. E agora a gente vai desprezar? Ah, não, agora eu já sei a verdade, eu ouvi isso. Aquela pessoa, com amor por tua vida, intercedendo pela tua vida, te ensinou a palavra de Deus, pode ser que ensinou, mas ensinou a verdade, aí você despreza. É desprezar o Senhor. É desprezar a rocha que te gerou. Quando Deus viu isso, ele ficou ofendido, provocado por seus filhos e filhas. Ele disse: eu ocultarei minha face deles, eu verei qual será o fim deles. Eles são uma geração que se reverteu. Como é que está na Bíblia de vocês? Perversa, geração perversa. Perversa é coisa boa? Filhos indignos da confiança. Peraí, aquele filho mesmo, aquele lá que vira a cara para você, que não estuda nada que você fala. Olha o comportamento do Eterno. Eu ocultarei minha face deles, eu vou ver qual vai ser o fim dele, que não escolheu. Irmãos, Deus sabe que a gente vai se dar mal. Você que é pai sabe, o filho que faz isso vai se dar mal também. Então o que tu tem que fazer? Opção número 1, liga para ele e fala: não faz. Opção número 2, se mexe na frente dele, pelo amor de Deus, não faz. Opção número 3, oculta a face dele, deixa ele fazer. Deixa ele fazer. Eu vou ver o fim dele, eu vou ver o fim dele. Eu vou assistir. É difícil, né? Eu sei. Geração que se reverteu perversa, na qual não se pode confiar. Eles foram infiéis para mim, com um Deus, irritando-me com suas ações sem sentido. Eu serei desleal para com eles como uma não nação, provocando-o como uma nação despida de gratidão. Como é que está na versão de vocês? Qual versículo?
21. Eles incitaram meu ciúme com o não Deus e provocaram-me com suas vaidades. Eu incitarei o ciúme deles com um não povo e os provocarei como uma nação vil. Presta atenção. Você faz tudo aquele filho, dá comida gostosa, tudo lindo, aí tem que ir lá só vira na cara pra você, só te tratando mal, só fazendo mal. Pega outra pessoa, trata bem, liga, tu é teu parente. Eu não vi se esse filho vai funcionar. Pô, mãe, pô, pai, agora nem liga pra mim, né? Deixa ele sentir. Dá presente. Deixa. Esse bolinho é pra mim, mas não, é pro fulano. Vai matar. Matou. Mãe? Mãe não fica isso, é pra fulano. Eu comprei um presente pra mim. Não, pra fulano. Pra fulano? É pra fulano. Você não merece, falar que não merece, matou. Mas ele vai sentir o que Deus fez com Israel. Eu vou provocar uma não nação. Quando o judeu vê que o não judeu fala da Torá, fala hebraico, mas os judeus não sabiam hebraico. Faz as festas. Como assim? Aí agride você, porque você está ofendendo ele. Porque era para ele fazer, saber, e ele não faz. É Hashem. É o pai. A palavra diz lá naquela parábola do filho pródigo. Lembra a parábola do filho pródigo? Que aquele filho está lá junto com ele, o mais velho. A palavra diz que esse filho mais velho é Israel. Israel está com o Senhor, mas rejeita o Mashiach. O apóstolo Paulo falou: eu não critico Israel pelo zelo, mas pela falta de entendimento. E aí veio um filho pródigo, fez um monte de besteira mesmo, você que não sabia nada, não praticava nada. Aí de repente o pai faz uma festa, dá roupa nova, dá anel, que Israel fala o quê? Peraí, eu estou aqui me matando de jejum, eu estou fazendo aqui tudo direito aqui na minha cabeça, e você está honrando esse daí, esse gorinho? Não pensa, né? Não é? Não pensa. É o pai, não, você não me querem, eles querem. Faz isso, irmão. Teu filho não te quer, vai que não te quer. Peraí. Mãe, você não me ama mais. Se eu não te amasse, eu estava cuidando de você. Aí nem dá ouvido, irmão. Vai terminar de Deus. Nem vai dela. Minha ira acendeu como um fogo, queimando até mais baixas profundidades, aqui até os teóricos irritaram a Deus. Quando os filhos irritam seus pais, irritam, estão lá provocando, tu está falando, fulano, faz isso, está o tempo todo naquela coisa, a mesma coisa, Hashem. Ele consumirá a terra e seus produtos, abrasando até as fundações das montanhas. Eu pontuarei o mal sobre eles, abatendo-os com as minhas setas. Quem está falando? É o diabo? É o pai. É o diabo. Não é o diabo, não. É o pai dele. Quando o Senhor fala para a gente corrigir nossos filhos com a vara, porque ele tem uma vara em cima da gente. E tem uma vara. Aqui. O mal sobre eles, abatendo com as minhas setas, inchados pela fome. Eu não quero comer isso, não come? Mãe, não come. Aí você vai lá, se desdobra para dar o não. Pela febre, derrubados pela praga amarga, eu enviarei contra eles bestas como presas e criaturas venenosas que se arrastam no pó. Foi o diabo que falou? Não. Deus é ruim? Não. Mas se você fizer isso com o teu filho, não vai que você é ruim. Se você for posicionado, Deus não está se importando se mostrar que ele é mau ou bom, não, irmãos. Porque ele é bom e ele é justo. E a gente fica aqui com medo. Aí vem essa geração rebelde.
está escrito aqui, Deus com todo esse posicionamento, Deus pegava Israel na orelha. Ah, tá ruim aqui em casa, em Jerusalém, peraí, deixa eu botar você aí na Babilônia, não é melhor? E fica aí. E fica aí. Quando eles levantaram líderes para voltar para Jerusalém, que Deus falava através dos profetas, não vai ficar ali e vai orar pelo rei da cidade. Aí vem meu filho, mãe, deixa eu voltar. Pode ficar ali. Você escolheu. Fique ali, vai vir para cá não. Mas mãe, você me ama, te chamo, sim, fica aí. E não me perturba não. Faz assim. Porque Deus faz assim, ó, Deus manda até as serpentes venenosas, quantos amigos venenosos, pessoas venenosas. Você está vendo o que está acontecendo, os falsos que estão em volta deles. Mas não quer chover, não é isso. Quando morder ele, que ele perder tudo, aí você fala, o Senhor é assim, irmãos. Mas eles, 28, são uma nação que destrói bom conselho. Lembra de Roboão? Ele tinha duas oportunidades de ouvir o conselho dos anciãos ou dos jovens. Ele ouviu quem? O jovem. E o jovem ouviu quem? O jovem. Como se o outro, porque eu sou formado, falou que é formado, falou que tem. Pronto. PhD. Pronto. Eu vi, foi até o Marcelo que mandou não, ele publicou uma publicação, que era assim, o engenheiro fez lá um negócio lá, e o pedreiro, milhões de anos de experiência, né, falou, não vai dar bom isso daí. Não faz isso, não vai dar bom. Por exemplo, né? Às vezes não fala certo, às vezes, né, não tem um estudo, mas tem a bagagem, né? Aí foram lá, claro, o dinheiro foi contratado, ouviu o engenheiro, o que aconteceu? Não deu certo. Aí eu falei para ele, é assim que nós desprezamos os servos do Senhor. Às vezes não tem muito estudo, às vezes não tem muita coisa, e você despreza porque não sabe lá aquelas coisas todas que a gente acha que precisa saber. Às vezes as pessoas falam tanto, né, irmão, mas não tem nenhuma experiência naquele assunto. Nenhuma. Eu estudei numa universidade, as pessoas falavam na classe trabalhadora, mas nunca tinha trabalhado. Né? Não, vocês influenciam que os jovens. Aí chega o pai, eu vi outra, né, só para ver essa parêntese, né, que gosta muito dessa área aí, né? Não, tu tem que lutar pelas causas sociais, lutar. Eu vi uma publicação, né, uma charge, né? Então tá, então me dá seu telefone aqui que eu vou vender. E a gente compartilha. Ah, não. O filho pegou, essa é uma charge, né? Uma crítica, né? Publicou, que tem que ajudar a classe trabalhadora, e o pai falou assim, eu assisti, gostei. E eu vou fazer o que você está falando, vou sair do meu emprego e vou junto com você, vou poder, não, pai. Eu tenho que pagar as coisas, eu tenho que fazer as compras. Não, filho, você dá certo. Sair agora do meu emprego é uma hipocrisia. O que ele sabe? Deus está falando aqui, o que nós sabemos, irmãos? É um povo que destrói o bom conselho. Eles mesmos não possuem entendimento nenhum. Não possuem. Se eles fossem sábios, eles contemplariam isto e compreenderiam o que seria seu fim. Eu vi outra entrevista, um rapaz metendo
o que está escrito aqui. Se eles fossem sábios, eles contemplariam isto e compreenderiam o que seria o seu fim. Deus está falando aqui, nos ensinando, eles não é bem isso. Como poderia um homem perseguir 1000 ou dois homens perseguir 10.000? É sobrenatural. Se o poderoso não estivesse entregue. Vocês sabem que já venceu o exército do Egito como? Forte? Não, eles estão fugindo. Eles venceram fugindo. Eu fico imaginando a cena, gente. Moisés e Arão, 2 novinhos, né? E Miriam, a mais velha de todas, está lá. Vem, gente, vem. E todo mundo atrás. Isso não, gente. O que a gente está fazendo hoje com os nossos equilíbrios? Está falando, vai lá, faz isso. Aí você fica, não, fulano tem estudo. Para. Tem estudo. Aí não, mas vai ouvir lá o profissional, ele é capacitado pela Universidade de Graceful, né? É boa essa universidade. Aí você vai lá, faz o que a Universidade de Graceful falou, despreza lá o fulano e o que acontece? Todo mundo. Vai acontecer igual aconteceu com o Roboão. Aconteceu o que diz a palavra, ele perdeu o reino. Não precisava. Como diz o nordestino, se lasca todo. Se lasca todo. Eu não quero me lascar, não. Já lasquei já bastante, não quero não. Aleluia. Estou terminando, tá, irmãos? Irmãos, e tudo isso Deus vai falando através de Moisés, irmão, um homem de 120 anos. Em perfeito estado. Quando eu digo perfeito, não tinha doença. É a vista também. Falando, irmãos, eles eram aquele áudio ali, eu não sei como funcionou, porque todo mundo ouviu. Em canção, para que as gerações cantassem para as outras, para eles não esquecerem. Não esquecerem aquela instrução. Né? Lembra dos recabitas também? Olha, eles não bebiam vinho. Por quê? Por que não bebe? Porque o nosso pai falou para eles não beber. Eles não questionaram. Mas por que não? Por que não pode? Ai, coisa antiga. É, coisa antiga. Eu gosto daqui, ó. Eu sou da antiga mesmo, pode falar. Agora aqui, ó. Aqui eu não quero sair, não. Porque se sai daqui, está tudo errado. E eu vou terminar, irmãos, porque já deu a hora. Mas essa canção, ela vai até. O capítulo já passou, né, da hora, né? Ela vai até o versículo 43, uma canção de repreensão, uma canção de alerta para nós. Poxa, o Senhor nos deu o privilégio. Vocês estão vendo, irmãos, nesses últimos dias, o Senhor está nos dando o privilégio de ler até no hebraico. A gente ter acesso, uma coisa que nunca passou na nossa mente, né? A língua dele. Tão linda, irmãos, tão maravilhosa. E o Senhor está nos dando essa oportunidade. O hebraico para a palavra cantar é shar. Não tem o livro Shirachirim, Cântico dos Cânticos? Salomão está ensinando através do quê? O cântico. E está relacionado com a palavra hebraica ministrar, ou servir. Por isso que a canção, ela é uma ministração. Ela pode ser uma ministração de Hashem ou não. Porque toda música está ensinando alguma coisa. Ela está te ensinando alguma coisa. Vocês ficam na cara que está ouvindo. Boa ou ruim. Exatamente. O que você está ouvindo? Melhor ouvir a instrução do Senhor. Né? Porque aí você está recebendo uma ministração para servir ou ministrar. Amém. Então é isso. E por fim, né, eu posso até citar aqui, não precisa abrir, em Apocalipse 15, versículo 1 a 3, não precisa abrir, eu vou abrir para vocês. Vai falar da canção. A gente gosta de canção. É muito bonito, irmãos, no hebraico, sempre quando tem uma canção, o formato é diferenciado. É muito bonito, eu acho. Versículo 1 diz: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas,
porque nelas é consumida a ira de Deus. E vi como um mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, esse sistema anti-messias, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Harpa é para quê? Para tocar, é música. Então a gente, no Senhor, nós temos essa essência musical que eu digo de adoração. A palavra rodar, trabalho, é adoração. Então tudo que nós fazemos no Senhor, irmão, seja a coisa mais simples do mundo, cuidar de um passarinho, algo, não importa, soa diante de Deus com essência, como adoração. 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Que caminhos são esses? Os caminhos de Deus são a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Principalmente a Torá, que vai ter estatuto, ordenança, ele vai nos dando diretriz. O que é diretriz? É uma direção para você ter um certo comportamento em determinadas situações complicadas. E aí, não julgueis para não serem julgados. Nós temos que avaliar as situações com olhar a palavra. Porque até para dar uma opinião, você precisa ter o conhecimento da Torá. Porque senão a gente não vai ser justo na nossa opinião. Eu quero a tua opinião nessa situação. O que você acha que eu devo fazer? A palavra de Deus nos ensina dessa forma. Amém? Tchau. Aleluia. Senhor abençoado. Eu dava um momento quando o pregador estava falando sobre despertamento da paz do Eterno para conosco, quando a gente toma aquele susto, né? Mal comparando, me perdoe, vi uma postagem em que policiais chegam na casa de um infrator, que está à margem da lei, e muitas das vezes nós estamos à margem da lei do Senhor. Não quero dizer que o Eterno vai fazer isso, mas que Ele dá um susto, com certeza Ele leva um susto, Ele leva. Está lá à margem da lei, dormindo, e vem o policial com todo carinho, né? Geralmente a mão do pessoal que trabalha na rua é uma mão poderosa, forte. E ele vai e recebe com todo carinho um bom dia, com um baita de um tapão, né? Que o cara acorda meio tonto. E quando ele vê aquele pessoal fardado, assim, com autoridade, não fez nada. Me perdoe essa comparação, ou mal comparando. Alguns de nós, muitas das vezes, precisamos de um despertamento como esse da parte do Eterno. E quando isso aconteceu? Quando isso aconteceu? Pois você não quer não? Tá bom, vou botar você lá no exílio. Não foi um tapa, gente. Não foi uma bofetada, eles ficaram tontos. Quando viram, perderam tudo. Eram livres. Passaram a ser escravos. Tem alguns que precisam levar, me perdoe, um bofetão desse, né, da parte do Eterno, para que possa ser despertado, né, da sua arrogância, do seu pecado,
os seus caminhos maus, os seus achismos. Aqui, na Bíblia de Salomão, eu sempre falo que é uma palavra não muito boa, eu achar, o achismo. Eu até digo, até além, né? Digo que é uma palavra diabólica. Eu acho que eu não acho nada. Quem sou eu para achar alguma coisa, né? Quem sou eu para achar alguma coisa? Quem sabe é o Senhor. E se eu quero seguir uma vida de brahot, de bênçãos, claro, terei percalços. O próprio Senhor Yeshua fala que o mundo é um mar de rosas. É isso que ele fala. Não, no mundo tereis o que? Aflições. No mundo serão esbofeteados sem razão. No mundo vão escarnecer de você sem nenhuma razão, e vocês, sendo pessoas simples, querendo seguir uma vida diante de Deus, mas talvez alguns recebem e se desviam do caminho, porque a sua emuná não está firme, não caiu aquela semente num terreno fértil. A sua emuná. Que nós permaneçamos firmes, irmãos, e que Hashem não precise dar uma esbofetada dessa, né, para nos abalar, porque Hashem não faz isso desnecessariamente com quem não precisa. E isso é algo muito triste para Deus. Isso é muito triste. Deus quis que Israel fosse escravizado? Não quis isso. Nós escravidão foram 430 anos. Meu Deus, o coração de Deus pesava muito. E após esse tempo, ele começou a ouvir o clamor de alguns, não era toda a nação, mas de alguns que clamavam. É aquele pessoal que gosta de orar, que fazia as suas refilões, as suas intercessões. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Eu aqui também ensino de que é melhor fazer uma intercessão do que eu orar só para mim. Quando eu estou fazendo intercessão pelo Éder, o Éder está fazendo intercessão pelo Eduardo, o Eduardo está fazendo uma intercessão por mim. E assim é um ciclo vicioso. Quando eu faço isso, a China que está vendo, e só ele que interessa ver, só ele, mas ninguém interessa ver, que eu estou intercedendo por ciclano, por fulano. Que Hashem tenha misericórdia de nós. Que Hashem neste dia continue calando o nosso coração, como calou o meu coração agora, essa palavra, nesse shiur. Que você que nos ouve esteja atento a essa palavra. Porque essa palavra não foi do pregador que estava aqui agora, essa binar, ela foi a palavra de Hashem. Que possamos estar atentos a tudo que o Eterno tem nos falado e tem nos advertido. Por quê? Ele quer o nosso bem. Ele quer o nosso bem. E nós não precisamos receber um bom dia como esse carinhoso, né? Que os policiais fizeram para aqueles que estavam à margem da lei, que eram à margem da lei. E quantos precisam receber um bom dia desse, porque estão à margem da lei do Senhor? Estão fazendo o que querem, se acham. Acham que não é necessário. Torá já era. Torá é só para judeu. Que Deus tenha misericórdia. E que eles não precisem receber um bom dia como esse. Que é bênção no sacerdote. E vai pecado lá. Esperei.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem, Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom e um adiantado Shavuot. Uma boa semana para todos. Ler livro a outro.